Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Que todos nós, nesta segunda-feira, unidos no ideal, neste momento, de aprender mais conhecimentos do Evangelho, aprender e seguir as orientações de Jesus, principalmente nesta temática de hoje, que é uma temática muito necessária, oportuna, esclarecedora e, sobretudo, adequada para os nossos tempos atuais. Portanto, o nosso tema de hoje, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 213, ela assimila o pensamento de Jesus, realizando uma interpretação maravilhosa, sobretudo sublime, com as suas orientações seguras, apontadas para o bem, o respeito e, acima de tudo, a honradez da doutrina codificada por Allan Kardec. O título do capítulo dela, Gratuidade do Bem. Então, nós vamos começar com os itens que a veneranda benfeitora identifica. Capítulo 26, começando com o item de número 1, que temos aqui uma passagem de Jesus em Mateus, capítulo número 10, versículo número 8. Restituir a saúde aos doentes. Ele recomendava isso numa reunião para os apóstolos. Portanto, vamos tomar como recomendação essas orientações que Jesus nos interessa para nós, trabalhadores da seara espírita, vinculados a essa doutrina de Jesus maravilhosa e, acima de tudo, albergados e aureolados pela codificação da doutrina espírita realizada pelo nosso irmão Allan Kardec. Então, atentemos para as orientações. Restituir a saúde aos doentes. Portanto, uma das observações que nós devemos realizar no campo das atividades espíritas. Segundo, ressuscitai os mortos. Claro que é diferente de um processo daqueles como Lázaro teve, de ficar com uma espécie de catalepsia, o Evangelho não é preciso. Não, a ressurreição de que Jesus nos fala, interpretado pela veneranda benfeitora Joana de Ângeles, é diferente e é uma realidade. Curai os leprosos não do corpo, porque o sistema de saúde brasileiro, que é maravilhoso, o SUS, já faz o tratamento de graça, no caso da lepra, da hanseníase. Curai os leprosos, são os leprosos da alma. Expulsai os demônios, que no tempo de Jesus, o termo generalizado era esse, mas hoje nós sabemos que são os espíritos negativos, comumente que nós chamamos de obsessores. A recomendação final, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Portanto, essa é uma observação que devemos obedecer rigorosamente. Vamos agora no capítulo 26, no item 2. Quando o venerando irmão Allan Kardec faz a seguinte recomendação, abre aspas, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, fecha aspas, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, Jesus prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente de Deus era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dela objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Uma coisa muito certa, porque nós, na doutrina espírita, nem mesmo os dirigentes das casas recebem qualquer remuneração das instituições. Todas as nossas atividades são de voluntariado e, por isso, todos nós assinamos uma declaração de voluntariado de conformidade com a lei vigente em nosso país.
Vamos então para o próximo item, o item 7. E aí vamos adentrar no assunto. Os médiuns atuais, diz Allan Kardec, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Portanto, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médiuns. Todas essas orientações, conselhos, tudo isso gratuitamente deve ser transmitido sem pensar em qualquer tipo de retribuição ou presentinhos ou mimos quaisquer, nada. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio. Fazê-la pagar seria desviá-la do seu providencial objetivo. Vamos agora para o capítulo 9, porque a coisa está muito rica de informações. Allan Kardec agora fala, capítulo 9, capítulo 26, item 9. O Espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, elevou a mediunidade à categoria de missão. Vejam a grandiosidade como a doutrina espírita colocou a mediunidade. Vamos ver então o item seguinte, item 10. A mediunidade é coisa santa, deve ser praticada santamente, religiosamente. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos de qualquer parte, menos da mediunidade. Allan Kardec registra, e nós observamos isso no livro dos médiuns, a grandiosidade. Vocês daqui a pouco vão ver o pensamento da irmã Ivone Pereira sobre o que a mediunidade oferece à doutrina espírita. Por isso que Allan Kardec costumava ressaltar o critério que deve ser observado nas casas espíritas, a ética, o procedimento dos médiuns, o respeito, a honestidade, a dignidade, o caráter nobre, elevado, que todos os médiuns devem realizar no exercício das suas atividades mediúnicas. Por isso que ele fala aqui no capítulo 20 do livro dos médiuns, em uma nota sobre médiuns com imperfeições. E ele descobriu médiuns com imperfeições e que não estavam passíveis de nem determinado a se modificarem, médiuns com vícios, médiuns envolvidos com pessoas de má reputação, médiuns que não eram dignos de estar dentro das fileiras espíritas. Por isso que ele, nessa nota sobre médiuns com imperfeições, no capítulo de número 20 do livro dos médiuns, ele fala que não é possível contar com essas pessoas, esses médiuns, porque os espíritos superiores identificam que os bons espíritos se afastaram dele e pode trazer prejuízos irreparáveis para a doutrina espírita e para aqueles que de boa fé seguem os passos da doutrina espírita. E vocês viram o que aconteceu? Aqui nós falamos com todo respeito desse irmão nosso que está sendo já punido pelas autoridades brasileiras, João de Deus, lá em Abadiânia, como o Divaldo identifica na entrevista que ele fez com a Mauri Júnior há pouco tempo. Não, realmente no começo ele era médio, vinculado a fazer o seu trabalho modestamente, mas depois de determinado período, aquilo tudo foi tomando conta dele, o desejo de crescer, o dinheiro, a sexualidade, e aí ele foi por um caminho indevido. E o que é que Allan Kardec diz com relação a esses médios? Ele diz aqui de uma forma séria: quaisquer que sejam as faculdades que o médium possua, o seu afastamento das entidades espíritas não é de causar saudades. Viram o que aconteceu com João de Deus? Parece que foi um prenúncio que ele falou, como tantos outros médios existem por aí que não são dignos de ficar dentro das fileiras espíritas. A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada religiosamente, como nos disse Allan Kardec. Agora nós vamos trazer para vocês, olha aqui, um livro maravilhoso de Divaldo Franco, olha, Compromissos de Amor. No capítulo 37, nós temos um capítulo todo
psicografado por Divaldo, da autoria de Ivone do Amaral Pereira, uma das grandes médiuns que o Brasil já presenciou pelo trabalho dela, maravilhoso o seu legado que ela deixou para o movimento espírita brasileiro. Então vocês vejam o que ela diz aqui, vamos atentar. Ela foi uma das maiores médiuns que o Brasil já teve. Embora o espiritismo não necessite da mediunidade, em face da sua extraordinária filosofia, é por seu intermédio, aí vamos ver, é por seu intermédio, que demonstra a legitimidade dos seus ensinos. Embora o espiritismo não precise dela, mas vamos verificar qual é a função, qual é o fruto que a mediunidade produz. Se ela demonstra a legitimidade dos seus ensinos, dos ensinos dos espíritos. 2, que proporciona o intercâmbio com os desencarnados, a faculdade de proporcionar o intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados. E desse modo confirmam a indestrutibilidade da vida. Quem morre é o corpo, a vida é imperecível. O espírito foi criado para a imortalidade. Ele não se destrói. E aí ela, último item, assim como o prosseguimento do processo de evolução além do corpo somático que a mediunidade comprova. Vamos ainda ver uma observação dela aqui, ainda no capítulo 37. A lógica do espiritismo, decorrente da sua filosofia, atende a todas as necessidades e interrogações do pensamento, sem deixar de elucidar, esclarecer os dramas existenciais, a origem do ser, a origem do sofrimento e o seu destino. Viram que coisa linda? É isso que nós precisamos aprender. Mas vamos voltar agora a Mateus, capítulo 10, versículo 8. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. A recomendação está clara para todos os médiuns e todos os espíritas. Vamos ver então agora o pensamento maravilhoso, iluminado, diamantino da nossa veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, começando pela página 213, quando ela diz: em análise pela psicologia profunda, o texto de Jesus impõe reflexões graves, convidando o servidor do bem à ação sem descanso após a decodificação do seu enunciado. Vamos então continuar. Para que a saúde, olha agora o procedimento, a recomendação, para que a saúde seja restituída aos enfermos, torna-se-lhes necessária a radical transformação moral, porquanto do espírito procedem todas as manifestações orgânicas, emocionais e psíquicas. Então, nós vamos observar muito bem isso. E uma recomendação aqui que vocês vão ver agora, que eu trouxe para vocês, da irmã Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus, está aqui, Trigo de Deus, de 1993, capítulo 16, página 96. A querida professora baiana Amélia Rodrigues, que o estado da Bahia homenageou, dando nome à cidade com o nome Amélia Rodrigues, nos faculta essa informação maravilhosa. Quando ela diz aqui, isso é um alerta para todos nós no processo da cura. Vamos observar bem, para não irmos cegos atrás dos centros espíritas, com aquela esperança fútil de que todos nós vamos ser curados com todos os nossos problemas. Olha o que ela diz: Jesus não curou todos os enfermos. Vou repetir: Jesus não curou todos os enfermos, nem deveria fazê-lo naquele entardecer. Existem leis que regem o mérito e o demérito de cada pessoa, de cada paciente. São as leis de causa e efeito que Jesus jamais violaria. Portanto, isso é uma coisa que nós devemos tomar muito em reflexão.
A lei de causa e efeito, todas as dores e doenças decorrentes da lei de causa e efeito, quem tem de curar somos nós. Representa o quê? Nós devemos respeitar a lei de amor e praticar a lei de amor. Meu fardo é leve, meu jugo é suave, como nos disse Jesus. Então, todas as vezes que nós agredimos a lei de amor, olha, nós promovemos uma reação igual e oposta. Aquele sofrimento que eu provoquei em outra pessoa, ele vai retornar para mim na mesma dimensão, na mesma intensidade. E Jesus, ela mesma já diz aqui, que Jesus respeitava a lei de causa e efeito e ele não curou todos os enfermos. Naquele entardecer que ela descreve, nem deveria fazê-lo, porque muitos daqueles sofrimentos estavam vinculados à lei de causa e efeito. Quem deve pagar é a própria pessoa que está sofrendo, porque transgrediu a lei de amor. Então, é com amor realizado através da sublimação da caridade, a cada dia de toda a sua reencarnação, trabalhando nisso, vai reduzindo, resgatando o seu passado, pagando a dívida que tem com a lei de amor. E aí vai diminuindo o seu sofrimento a cada dia até encontrar um estado de felicidade relativa. É esse o ensinamento sério que nós devemos observar para não irmos cegos em todo o centro espírita, principalmente aqueles que divulgam trabalho de cura, imaginando que Jesus pode autorizar alguma cura ultrapassando o que determina a lei de causa e efeito. Isso ele não vai fazer de jeito nenhum. Olhem aqui agora para a comprovação. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, na página 56. É um livro de 1995, quando ela diz aqui: diante dos karmas extremos, o amor é o recurso exato para trabalhar a lei de compensação ou de causa e efeito, alterando-a para melhor ou dando-lhe o sentido de felicidade. Vamos, olha, na explicação dela aqui, nós vamos passar para vocês. Diante dos karmas extremos, das dores extremas, das doenças extremas, o amor é o recurso exato para trabalhar a lei de compensação e de causa e efeito. Foi o único espírito até agora na minha vida de espírita que eu vi fazer uma comparação ou dizer que a lei de causa e efeito é também chamada de lei de compensação, porque cada ação positiva nossa no campo do bem, no campo da caridade, anula na forma da intensidade semelhante uma desrespeito, uma dor que eu tenha provocado a outra pessoa em outra encarnação ou nesta encarnação, decorrente da não observância da lei de amor. Portanto, se eu fiz alguém sofrer, alguém chorar, a lei de retorno me trará na mesma intensidade todo o sofrimento, toda a dor, todas as lágrimas que a outra pessoa derramou em virtude da minha desídia, do meu desrespeito à lei de amor, fazendo com que aquela pessoa outra sofresse. Ninguém cura isso. Só nós podemos reparar o nosso erro, aquele que transgrediu a lei de amor, através do amor, como ela diz aqui, é o recurso exato para trabalhar a lei de compensação e de causa e efeito, alterando-a para melhor. Por que alterando para melhor? Eu amo tanto, pratico tanto a caridade, ajudo tantas as pessoas, diminuo o sofrimento de tantas pessoas, que eu vou alterando para melhor a minha vida de sofrimentos e dores, ou dando-lhe o sentido de felicidade, quando o meu amor seja tanto, exuberante, contínuo, sem interrupção, transformando sempre em caridade para ajudar os aflitos, os necessitados, eu vou conquistar, pelas minhas semeaduras no campo do bem, do amor e da caridade sublime, o direito de reparar os meus erros, de diminuir as minhas dores, de resgatar o meu karma, o meu passado de delitos. Aí eu vou sentir o sentido de felicidade. Mas quem transgride a lei de amor está sentindo o retorno daquilo que fez aos outros e não está melhorando da dor. Jesus dá um alívio. Ah, mas a dor volta, então é porque você não está amando. É porque você não está transformando as suas horas em motivo de realizações para o bem,
para a caridade, aliviando as dores dos outros, enxugando lágrimas, levantando os caídos, dando alimento de amor para aqueles que têm fome, dando a água da paz, da harmonia para aqueles que têm sede de afeto. É isso, meus queridos irmãos, que Jesus tentava se esforçar ao máximo e às vezes ficava, como diz a veneranda prefeitura Joana de Ângeles, chorando, triste, porque as pessoas não compreendiam aquilo que ele queria ensinar. Ele sentia a dor dentro dele do amor desdenhado, do amor desprezado. É o que faziam com ele. Mas a doutrina espírita veio trazer essa realidade, mostrando-nos que está em nossas mãos a nossa felicidade, o nosso alívio direto, desde que façamos com que trabalhemos, deixemos de ter as nossas horas vazias, os dias com utilidade, para poder trabalharmos em favor do próximo, em favor daqueles que sofrem, como Jesus exemplificou, curando todos que o procuravam. Por isso que a veneranda Joana de Ângeles nos diz em um dos seus livros, que eu nunca esqueci: distribua a luz do seu amor, alimente a tocha do seu amor, para que a luz do seu amor se irradie em todas as direções. Certamente vai alcançar aquelas pessoas que precisam desse amor, que você prejudicou em outras reencarnações, que você ofendeu, que você fez chorar, que você traiu, que você humilhou, que você destruiu. E agora vem na sua direção quem você saiba, para que você os ame, que os seus ampare, que restitua a beleza da felicidade que você retirou, que eu retirei. É por isso que Deus permite que voltemos todos ao local do crime, fazendo com que essas pessoas que nos sofreram a ingratidão, a intolerância, o nosso ódio, venham receber o contrário de nossa parte. E quando nós atendemos isso, nós nos libertamos, porque resgatamos o nosso passado. Isso é a maravilha que a doutrina espírita veio trazer para toda a humanidade. Vamos voltar aqui a Joana de Ângeles, na página 213. Aquele que empreende. Agora vem um conselho para aqueles que trabalham, olha aqui, com o Dr. Flávio, na maca, aqueles que trabalham no processo de saúde, ajudando na casa espírita. Aquele que empreende a tarefa de ajudar no processo da saúde, auxilia o enfermo a recuperar o equilíbrio interno e o refazimento de conduta, para que adquira harmonia perante as leis soberanas da vida. Viram? Mas tem mais. Harmonizado com o bem, as forças morais geram energia curadora, que altera a mitose celular, quer dizer, a multiplicação das células, agindo nos fulcros do perispírito e recompondo a sua malha vibratória, a fim de que o organismo se beneficie e se refaça. Mas isso deve ter a ajuda do paciente. Não é só o que está promovendo, trabalhando em favor da saúde do outro, não. Olha o que ela diz, continua aqui. Sintonizado com as esferas superiores, aquele que trabalha no socorro aos necessitados recebe as vibrações compatíveis com as necessidades dos pacientes e imprimem essas necessidades nos seus fulcros energéticos do perispírito, alterando o comportamento fisiológico, que passa a ter novo dimensionamento e reorganização. Viram que coisa linda? A orientação é para o paciente e a orientação é para aquele que trabalha também ajudando os pacientes. Vejam que como ela continua, concomitantemente a renovação moral do enfermo faculta-lhe a fixação das energias saudáveis. Olha, nós estamos trabalhando, vamos supor, imaginar aqui agora, estamos trabalhando, atendendo na maca, dando passe, trabalhando para a melhoria de todos aqueles que estão doentes do corpo e da alma. Mas com a renovação moral do enfermo, olha, isso faculta a fixação das energias saudáveis que eles estão recebendo, que irão trabalhar todo o seu ser, proporcionando-lhe bem-estar e paz. Por isso tudo, a veneranda benfeitora nos diz, jamais a mediunidade poderá transformar-se em profissão, sob qualquer pretexto, conforme ela se apresente.
Que coisa maravilhosa, que conscientização hoje nós estamos tendo da mediunidade, do trabalho de assistência aos pacientes, o que devemos fazer, o que os pacientes devem fazer. Por isso que agora ela diz aqui, Jesus se refere à possibilidade de ressuscitar os mortos, ao que nós falamos no início, despertando todos aqueles que se cadaverizaram no erro. Ela usa o verbo cadáver para transformar, cadaverizar, o verbo, para despertando todos aqueles que se cadaverizaram no erro, havendo perdido contato com a existência por estarem mergulhados nas sombras da ignorância e nas sombras da criminalidade, onde exaurem as forças vitais e entram em processo de decomposição moral, na lepra moral. Vocês estão vendo quanta coisa, meus queridos irmãos, nós estamos aprendendo hoje, importantíssimo para quem trabalha no campo da mediunidade, quem trabalha no passe, quem trabalha nas macas, na assistência aos nossos irmãos realmente necessitados de melhorar a saúde. Adaptando-se, ela continua, à linguagem de Jesus, à atualidade psicológica, teremos nos demônios os espíritos ignorantes e perversos, aqueles que são responsáveis pelos transtornos emocionais e psíquicos, bem como fisiológicos de quantos lhes padecem a instância morbífica infelicitadora. Vocês viram o que é que o obsessor pode fazer? Transtornos emocionais, transtornos psíquicos, transtornos fisiológicos. É um processo muito compreensivo, que vocês que já militam da doutrina espírita sabem, mas a nossa informação é para também aqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita na sua abrangência, para que vejam a beleza, o mecanismo, a mobilização de quantas energias se realizam para fazer um atendimento de um paciente, para que ele consiga encontrar a reabilitação da sua saúde. Vocês estão vendo? Mais uma vez, eu alerto, os processos decorrentes e as doenças da investida contra a lei de amor são retornados pela lei de causa e efeito. Então, nós temos que resolver com a nossa própria energia, realizando o amor, abrindo o coração, porque muitas vezes as pessoas estão doentes porque a lei de causa e efeito está cobrando o passado e essas pessoas não amam, mantendo as portas do coração cerradas, fechadas, porque não ajudam ninguém. Não fazem dos seus dias férteis e abundantes da semeadura de amor e da caridade. E aqui ela vai concluindo, dizendo na página 214, para que todos os processos de recuperação se tornem realizáveis, uma condição torna-se necessária: dar de graça o que de graça se havia recebido. Dessa forma, a faculdade espiritual encarregada de produzir resultados saudáveis obedece à ética da dignidade, que confere a energia curadora, as ondas benéficas que podem propiciar o retorno do bem-estar, do equilíbrio, do refazimento para o paciente. Que coisa linda! Eu fico mais ou menos maravilhado com essas informações tão esclarecedoras que nos ajudam a ter consciência segura de como todo o processo se realiza. E aqui ela vai concluindo dizendo: quem realmente se dedica ao bem e o faz com gratuidade, experimenta júbilo incomparável, alegria incomparável, que se expressa mediante a felicidade de poder doar, ao invés de receber, ajudar, antes que ser beneficiado. E agora, meus queridos irmãos, nós vamos concluir com uma mensagem muito interessante para todos vocês. A mensagem que me tocou quando eu comprei esse livro, está aqui, Em Algum Lugar do Futuro, do nosso irmão Divaldo Pereira Franco. É da autoria do espírito Eros, que é o espírito feminino. Na página
35. Quando essa história é tão pequena, mas é tão grandiosa, que é a nossa culminância para aquele que é paciente hoje, para aquele que hoje trabalha na ajuda desses pacientes, para todos vocês que hoje ficaram esclarecidos com relação aos compromissos assumidos decorrente da infração à lei de amor, que nós todos precisamos realizar. E se alguém me perguntar, Ari, e como é que eu sei que o que eu estou sofrendo, essa dor, é decorrente ou não da lei de causa e efeito pela infração que eu deva ter cometido, provavelmente a lei de amor? Não importa. Não questione o que você fez, porque você pode ficar muito decepcionado ou envergonhado se todos nós soubéssemos o que nós fizemos no passado. Por isso que Deus permite o esquecimento nosso. Ame, disse Jesus, transforme esse amor numa forma em ondas sublimes que mudará o nome para a caridade. E realize a caridade constantemente, diariamente, começando de dentro do seu lar. Ame o próximo como a você mesmo, se cuidando, se protegendo, ainda mais nesse âmbito de pandemia, usando os processos recomendados pelas nossas organizações de saúde, nosso Ministério da Saúde, todos os mais ligados na área estadual, e amar o próximo como a si mesmo, disse Jesus. Mas vamos à história para concluir, a história para os pacientes, a história para aqueles que cuidam dos pacientes, a história para todos nós. Certa vez, o aprendiz acercou-se do mestre e indagou: Mestre, eu desejo saber qual o momento mais importante da minha vida. Eu desejo saber qual é a pessoa mais valiosa para mim. E eu quero saber qual é a tarefa mais relevante que eu devo executar. O mestre meditou, olhou para o jovem aprendiz que procurava conhecimento e luz e respondeu: Agora, meu filho, é o momento mais importante da tua existência. O agora é hoje, é o seu dia presente, por isso que nós chamamos de o presente. É o dia que nós recebemos, é o dia de hoje, é o agora. A pessoa mais relevante para a tua experiência evolutiva, meu filho, é você mesmo, porquanto depende apenas de você o êxito ou o fracasso da tua vida atual. Ou você ama muito, ou você não ama. Ou você amando tem êxito, ou você não ama e tem fracasso na sua vida atual. E a relação mais significativa, a realização mais significativa para você se expressa no serviço de autoiluminação, através do amor, do estudo e do bem, que nunca se devem apartar das tuas horas. O aprendiz alegrou-se e entendeu que agora, o momento presente, o hoje, é um momento eterno. É o momento de nossas realizações que devemos aproveitar todos os minutos e segundos. E ele aprendeu também que ele próprio é o construtor da felicidade dele e que a obra grandiosa resulta das pequenas contribuições do amor, do conhecimento e do bem. Por isso, meus queridos irmãos, eu vou completar fazendo uma outra colocação aqui. Nesse trânsito em que nós temos de fazer o bem, amar a todos, realizar a caridade da sua mais relevante função de aliviar o sofrimento humano, de identificar, de resgatar o nosso passado, nós podemos ainda de tudo fazer gestos de carinho tão simples, tão ternos, mas que representam um tipo, eu diria, de mediunidade. Quando nós sorrirmos, nós demonstramos ser o médium da alegria. Quando nós abraçamos o outro, nós somos o médium do afeto. Quando nós saudamos alguém, somos o médium do entusiasmo. Quando nós endereçamos palavras de conforto, de carinho, de atenção, nós somos o médium da paz.
e tantas oportunidades de nós sermos os intermediários dos espíritos que nos envolvem e nos fazem de transmissores daquilo que nós devemos realizar em favor dos nossos irmãos necessitados. Que Jesus os abençoe a todos vocês, que nunca deixem de amar e nunca deixem de transformar esse amor em realizações da caridade. Joana de Ângeles, a veneranda benfeitora, uma vez me tocou. Eu fiquei muito sensibilizado quando ela disse: no mundo de hoje, há muito mais falta de amor do que de pão. O ser humano tem muito mais falta de amor do que de pão. É preciso sentir isso, mostrarmos que nós somos representantes de Jesus na terra. Nós transmitimos esse amor que ele nos doou, que nos legou, para que pudéssemos, através da mediunidade sublime que todos nós temos, sermos os intermediários da paz, do amor, da luz, levando aqueles que sofrem, levando aqueles que padecem, levando aqueles que choram, a esperança, o ombro amigo, o abraço fraterno, a palavra de conforto. E se nós pudermos levar o alimento para o corpo, porque o alimento da alma também oferecemos, a água, a linfa, que vai trazer, olha, a hidratação para o corpo através de um copo com água, mas também levar a linfa do carinho, da atenção e do afeto. Que Jesus nos abençoe a todos, continue nos abençoando, continue fortificando a nossa fé, a esperança, para que possamos sempre, sem interrupção de um dia, realizarmos um ato de amor que se transforme em caridade, realizar um ato de apreço, de ternura, de afeto, até um bom dia, como vai você, tudo bem, como vai sua família? É uma demonstração, uma irradiação, uma exteriorização do nosso amor, e que muitas vezes vai alcançar o coração daquele necessitado, que naquele dia ele nunca teve uma oportunidade de estar recebendo o que nós estamos transmitindo agora. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje, amanhã e para sempre. Deus nos abençoe. Deus nos faça realmente trabalhadores fiéis do seu Filho Jesus, para que tenhamos sempre as nossas mãos em trabalho, pegando na charrua do bem, para realizar a caridade, porque fora da caridade não haverá salvação, como disse o nosso irmão Allan Kardec. Fiquemos com Jesus, hoje e sempre.